Senhor presidente, há 3 meses eu venho tentando obter a aprovação do requerimento de urgência com relação ao projeto de fim do sigilo nas operações do BNDES. Mas, por razões diversas, não tenho alcançado o objetivo. E não acredito que os meus pares não queiram levar tão importante tema para a discussão, que será a consequência da aprovação da urgência do requerimento. É também evidente que o requerimento que apresentei aqui contém acima do número necessário de subscrições das lideranças. E é fato indiscutível que o banco assumiu um papel de enorme protagonismo que deveria ser de indutor de crescimento econômico do Brasil, que deveria nos propiciar a avaliação entre o custo e o benefício. Mas, por tudo o que se sabe, o BNDES, nos últimos anos, foi desviado de suas verdadeiras finalidades. Fundado em 1952, contém em seu estatuto que sua finalidade principal será promover o desenvolvimento da economia brasileira com geração de empregos e redução de desigualdades sociais e regionais. E passou a operar com dinheiro público, provindo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, que é custeado com o imposto e, mais recentemente, passando a receber aportes do Tesouro Nacional. E, nesse particular, convém assinalar que ultrapassou a verba de 410 bilhões de reais vindos do Tesouro no período de 2008 a 2014. Mas foi também no final desse período que o BNDES passou a ser também muito caloteado. Convém registrar a realidade do banco nesses últimos anos. Por exemplo, passou a concentrar altas somas de investimentos nas 10 maiores empresas do Brasil, que estão hoje todas elas endividadas. O banco passou, nos últimos anos, a preterir as empresas médias e pequenas, com isso oferecendo excesso de empréstimos, pondo em xeque o equilíbrio econômico-financeiro do Estado brasileiro e, por consequência, agravando a dívida pública do Brasil. Hoje, essa participação do BNDES na dívida é do percentual de 15%. Outro fato é que o BNDES, nos últimos anos, passou a emprestar bilhões de dólares a países estrangeiros, sem qualquer fiscalização dos órgãos competentes, o que levou mais tarde o TCU a pedir judicialmente uma prestação de contas desse empréstimo. Mas houve recurso do banco e a ação ficou lamentavelmente parada. É importante o fim desse sigilo nas operações, porque o BNDES é financiado em parte pelos salários dos trabalhadores brasileiros, o que lhes autoriza a saber dos procedimentos nas operações do banco. Coincide, senhores senadores, que o Brasil carece de muitas obras de infraestrutura em muitos estados, mas o BNDES, nos últimos anos, voltou-se preferencialmente a financiar obras no exterior, em países de afinidades ideológicas ou de conveniências suspeitas. E o banco sempre se negou a revelar detalhes sobre os contratos a pretexto de proteger o sigilo, quando, na verdade, era uma forma de esconder negócios escusos, e tantos foram os negócios escusos. Outro fato gritante, senhores senadores, é que o BNDES sempre emprestou a juros abaixo dos praticados no mercado, captando recursos e emitindo títulos públicos, e aí com base na taxa Selic, o que permitiu constatar que pagava títulos à base de 11%, mas emprestava a 6%, levando assim um prejuízo de 5% aos brasileiros em geral em cada financiamento. Temos alguns exemplos, senhores senadores, de obras e valores financiados no exterior. Por exemplo, bem conhecido, o Porto de Mariel, em Cuba. O BNDES entrou com 682 milhões de dólares. A hidrelétrica de São Francisco, no Equador, o BNDES emprestou 243 milhões de dólares. A hidrelétrica Manduriaco, também no Equador, o BNDES emprestou 90 milhões de dólares. A hidrelétrica de Xagla, no Peru, com 322 milhões de dólares. E a empresa responsável, a Odebrecht. Igualmente, a construtora Odebrecht, no metrô da cidade do Panamá, onde o BNDES financiou 1 bilhão de dólares. 1 bilhão de dólares.
Também no Panamá, a autopista Madem-Colón, no Panamá, 152 milhões de dólares, e a obra entregue à Odebrecht. O aqueduto do Chaco, na Argentina, o empréstimo do BNDES de 180 milhões de dólares, obra entregue à OAS. O soterramento do ferrocarril Sarmiento, na Argentina, valor emprestado pelo BNDES, 1,5 bilhão de dólares, obra entregue à Odebrecht. Outra obra, a Odebrecht, as linhas 3 e 4 do metrô de Caracas, 732 milhões de dólares. A segunda ponte sobre o rio Orinoco, na Venezuela, BNDES, 300 milhões de dólares, obra também entregue à Odebrecht. A barragem Muamba Maior, em Moçambique, 350 milhões de dólares do BNDES, obra entregue a Andrade Gutierrez. O aeroporto de Nacala, em Moçambique, 125 milhões de dólares, obra entregue à Odebrecht. O BRT da capital Maputo, Moçambique, 180 milhões de dólares pelo BNDES. A hidrelétrica de Tumarim, na Nicarágua, 342 milhões de dólares, obra entregue a Queiroz Galvão. O projeto Hacia el Norte de Rurrenabaque, em El Choyo, na Bolívia, empréstimo de 199 milhões de dólares, obra entregue a Queiroz Galvão. E poderíamos, senhores senadores, ir muito adiante nessa lista imensa, tudo no estrangeiro, deixando o Brasil preterido, tão carente de obras de infraestrutura, e financiamentos para países pouquíssimos expressivos para o Brasil em termos de relações comerciais, e sempre financiamentos com juros camaradas. E só se ficou sabendo dessa orgia de financiamentos no exterior através da decisão de uma juíza federal de Brasília, doutora Adverse Mendes de Abreu, atendendo o requerimento do Ministério Público Federal a respeito da liberação do BNDES. Aliás, curiosamente, em países onde o ex-presidente Lula costumava proferir compensadoras palestras a peso de ouro, alegadas palestras que cessaram nos últimos 2 anos. Com as incontáveis obras financiadas no exterior durante o governo Lula e Dilma, surgiram usinas, portos, aeroportos, metrôs, rodovias, ferrovias, tudo lá fora, enquanto o Brasil carece e carecia de obras iguais. Não faz muito, veio a saber, por reportagem da revista Época, os imensos investimentos do BNDES na JBS, cujo dono da empresa, Joesley, declarou na noite de reeleição da presidente Dilma que ele havia comprado quase 2.000 políticos que garantiriam a proteção de suas falcatruas. Esta é a realidade. A propósito da JBS, nos seus últimos 10 anos, como se sabe, alcançou fantásticos progressos, justamente pelos financiamentos do BNDES. Mas aquela empresa veio a investir 80% dos seus negócios no exterior e apenas 20% no Brasil, comprovando o desvirtuamento das finalidades do BNDES. Um outro fato relevante veio por um artigo do desembargador Liberato Póvoa, com dados retirados do processo 07/14 da Justiça Federal de Tocantins, de que o banco havia investido no conjunto de obras mencionado cerca de 1 trilhão e 200 milhões de reais nos últimos 15 anos. Cabe aqui, senhores senadores, a pergunta: tudo isso não está a merecer uma investigação? Ou não deveríamos colaborar mantendo silêncio a respeito de tantos abusos com o dinheiro dos brasileiros? Afinal, não é nossa missão do Senado fiscalizar e controlar a administração pública? Mais recentemente, em novas matérias jornalísticas, se vem a saber que alguns dos países beneficiados já não estão mais pagando as prestações ao BNDES, entre eles Moçambique, Nicarágua e Bolívia. Como se constata, senadores, há bastante tempo, o Banco de Fomento fugiu de suas finalidades e, usando recursos tomados dos pobres para contemplar empresas amigas do rei, na época do governo Lula. O BNDES, em vez de fomentar progressos para o Brasil, tornou-se um símbolo de compadrio e de... E convém recordar
que em inúmeras delações premiadas não há só indícios, mas muitos depoimentos têm referido esses abusivos e então secretos financiamentos do BNDES. Apesar de tudo, não se conseguiu até agora, aqui mesmo no Senado, nem mesmo aprovar um requerimento de urgência para discutir o fim do sigilo das operações do banco. Não é crível, senhores senadores, que se continue protelando a discussão sobre a história secreta do BNDES. O que se tem pedido é apenas a votação de um simples requerimento, um requerimento de urgência, e aí depois sim virá a discussão. E em meio às investigações, saber a que título se associou o BNDES-Par, a JBS, com o ingresso de dinheiro público no montante de 8 bilhões e 300 milhões de reais nos anos 2005. Permita, senhor presidente Cássio, mais alguns minutos, porque esses dados quase não têm sido divulgados a respeito do BNDES e tanto se protela pela aprovação de um simples requerimento de urgência. Igualmente, financiamentos estratosféricos foram liberados pelo BNDES à empresa Oi, as empresas de Eike Batista, a LBR de produtos lácteos, a Lupatec, as lojas Arapuã, o frigorífico Marfrig, incluindo as gaúchas Bom Gosto e Leite Bom, empresas hoje ou em recuperação judicial ou falidas. Será justo deixar sem investigação tanta anarquia administrativa e perdas de um banco público? E é por isso que queremos fazer cessar o sigilo nas operações desse banco, que deveria servir ao Brasil, mas que hoje mais se serve do dinheiro público do que serve ao país. Então, senhores senadores, essa dolorosa promiscuidade entre o público e o privado, em detrimento do interesse público, de proveito de poucos, sendo conhecida como toma lá da cá, das irregularidades, dos superfaturamentos, dos créditos indevidos, para produzirem propinas, desequilibraram as finanças do Brasil e, em vários casos, com perdas irrecuperáveis para os bancos. Em conclusão, senhor presidente, quero apelar aos senhores senadores que votemos de uma vez por todas o requerimento de urgência, para que aí sim possamos discutir o fim do sigilo das operações do BNDES, que tão explorado tem sido nos últimos anos. Obrigado pela tolerância, presidente.